Olá, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo dos 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E o artigo que veremos hoje se intitula Tom, o Cego, Músico Natural, que foi publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1867. E comigo estão, como sempre, os companheiros firmes e fortes, lépidos e fagueiros, Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos. É um prazer, uma satisfação musical e não musical estar aqui com vocês, conversando sobre mais este novo artigo da Revista Espírita, onde vamos abordar outra faceta, outro artigo que é de uma grande relevância e que Kardec gentilmente trouxe para a Revista Espírita. Sempre lembrando a todos que quem desejar ler o artigo na íntegra e não tiver a possibilidade de acessar a Revista Espírita em papel ou de uma forma física, podem ir até o site da febnet.org.br febnet.org.br e baixar gratuitamente todas as edições da Revista Espírita e assim fazer a sua leitura. Olá, Felipe. Olá, Soninha. Olá, Dudu. Olá, em dó, em ré e em mi. Em sol. E sol. Muito boa. Olá para vocês, olá para quem está em casa nos acompanhando mais um dia aqui conosco, né? Acho que esse é um artigo bem interessante que o Dudu já intitulou para a gente. Em complemento a ele, a gente também tem um artigo fora da Revista Espírita que foi pesquisado por nós, e a gente vai deixar o linkzinho na descrição, só para contextualizar e mostrar que essa história que o Kardec estava estudando, ela era de conhecimento geral, e era algo bem comum e está nos anais da história ali, dos anais da história americana. É uma complementação e uma autenticação da veracidade da informação, não é? Exato, Sônia. Então, acho que a gente pode começar resumindo um pouquinho a história, né, que o Kardec nos trouxe para análise. Então, a história começa com um menininho cego, negro, escravo, né, 1850 e poucos, 1840 e poucos, 1850 e poucos, que começou aos 5 anos a apresentar um gosto pela música. Então, como ele era negro, ele era escravo, ele não tinha acesso a praticamente nada e era cego, o patrão dele lá, o senhor, deixou ele aos cuidados da mãe. Então ele não foi utilizado para o trabalho braçal porque não tinha condições, né, físicas. Mas começou a se interessar pela música e ficava muito animado com os sons que escutava dos filhos do senhor lá tocando no piano. E um dia ele teve acesso ao piano e começou a tocar. Então ele tinha um dom natural para a música, para tocar piano. Esse dom foi causando espanto, porque era um menino cego, né? Jovem ali, sem aprendizado nenhum, sem instrução nenhuma, não sabia ler, não sabia escrever. E ele começou a tocar piano brilhantemente, tocava piano com uma facilidade, com uma leveza muito grande, e foi impressionando a população, né? Primeiramente o seu senhorio, depois a cidade, chegando até a tocar para o presidente dos Estados Unidos, né? Inclusive o comparou com Mozart, né? Diz que ele era
tinha qualidade até superior à do Mozart. Tem um outro fato interessante também que o Kardec enumera, que em uma dessas noites musicais, né, ele relatou ter visto um pianista famoso, que agora me fugiu o nome, tocando Handel, tocando o piano primeiro e ele ia acompanhando ele atrás. E descreveu o Handel como era o Handel, o senhor de cabelo branco, com os traços fisionômicos característicos daquele senhor, e ele era um menino cego, né? Inclusive as pessoas chegavam a duvidar da cegueira dele pela capacidade musical que ele tinha e por essas coisas que ele relatava. E o Kardec vai estar observando essa história, né? Observando esses relatos à luz da doutrina espírita. Acho que é mais ou menos isso, né, Sônia? Sim. Então, aqui nós podemos perceber o quanto na bagagem espiritual de cada pessoa os talentos conquistados eles podem se expressar em outras encarnações, quando necessário e quando importante que assim seja, e também a questão da mediunidade, o quanto a mediunidade ela pode existir em todas as pessoas, independentemente da pessoa ter ou não ter uma deficiência. E isso é extremamente importante e significativo, porque ele tinha capacidade de visualização, de ver espíritos, não é? O Tom, e também ele tinha uma habilidade extrema de tocar e de acompanhar as músicas que ele ouvia e que somente ele ouvia, mas também ele tinha um dom natural de tocar com extrema destreza músicas assim que eram incomparáveis para aquelas pessoas que estavam ouvindo, era algo assim extremamente significativo. E até Kardec comenta que ele causava tanto espanto porque ele executava obras, né, clássicas que até muitos pianistas não conseguiriam tocar de olhos fechados, como, por exemplo, as variações de Sigismund Taubert, né, que foi um virtuoso pianista e compositor do século XIX, que morreu com 59 anos, né, em 1871, e que era especialista em obras de fantasias, de operetas, que exigia bastante habilidade do pianista. E esse garotinho, ele realmente também tocava essas obras, nessas variações de Taubert, com muita presteza. E quem tiver interesse até pode buscar no YouTube essas melodias, elas estão lá colocadas. Coloquem assim, eu tive a curiosidade de pesquisar, coloquem variações de Taubert, perdão, que vão cair logo no primeiro link, né, de uma música, né, essa variação, que realmente é impressionante. O pianista tem uma agilidade assim, você fica imaginando como uma criança de 5 anos, cega, poderia tocar um piano com aquela habilidade, naquela velocidade. Realmente é impressionante. E sem ter tido naquela própria encarnação conhecimentos musicais. Nenhum conhecimento, nenhum estudo, né? Principalmente porque ele era escravo. Né? Então não era nem... estaria ao alcance dele estudar. Viu? Mas, a partir daí, ele foi convidado a se apresentar em várias cidades da Europa, né, nos Estados Unidos, e ganhou muita fama. Tanto que ele até se aposentou novo, né? Ele se aposentou com 51 anos e foi morar na Itália com a sua esposa. É bem interessante, né? A gente, talvez, me permitindo fugir um pouquinho do aspecto moral, mas a gente analisar do aspecto científico, como o Kardec abordava esses temas, né? Porque
a gente parte daquela máxima, né? Todo efeito tem uma causa. Então, qual é a causa deste efeito, né? Então, um menino com 5 anos é cego, é marginalizado, vivendo em condições subhumanas, teria zero condições de ter aprendido isso nessa encarnação, nem a sua família, né? Então, aquela teoria de que isso poderia ter passado de uma geração para outra, também ela não se afirma, né? Então, vindo de uma família que estava escravizada, né? Os pais e a mãe muito dificilmente, com certeza, não teriam esse acesso. Então, da onde veio, né? Qual é a causa desse conhecimento? Qual é a causa desse efeito? Ela só pode ser explicada pela pré-existência, né, daquele aprendizado ou pela mediunidade. E fica claro para a gente observando o texto, né, que eram os dois. Então, além da pré-existência dessa habilidade dele, ele também tinha a capacidade mediúnica, o que lhe auxiliava no aprendizado. O que fica interessante da gente observar do aspecto moral é que essas coisas, elas, como a gente sabe, né, elas não ocorrem por acaso. Então é um processo que começa a ser introduzido, né, na questão da libertação dos escravos. Isso também com certeza teve o seu peso, né, porque chamou a atenção, olha, os escravos são gente, sim, eles têm capacidades, eles têm habilidades, eles podem fazer tudo que qualquer pessoa faz, inclusive melhor. Olha esse menininho, né? Mais fragilizado impossível, e ele tem todas as características necessárias do maior grau cultural que se tinha na época, né? Como o Dudu bem trouxe, um pianista extremamente renomado e difícil de ser tocado, o menininho totalmente fragilizado, negro, escravizado, conseguia tocar. Então a gente vê a providência divina agindo aí também, né? Nessa questão da humanização, nessa questão de de esses exemplos nascerem no meio que eles são necessários, não é? E mostrando que a mediunidade ela pode surgir em qualquer pessoa, independente de idade, de raça, de cor, de etnia, né, de condição socioeconômica, ou seja, né, a pessoa quando tem que trazer uma mediunidade ostensiva, todos esses fatores são ignorados. E o quanto... O que demonstra, né? Sim. O que demonstra que realmente é um caso assim que se deve observar com cuidado, deve ser estudado, né? E sem pré-julgamentos, sem preconceitos, né? Tudo como o Kardec fez, à luz da ciência, observando e analisando e chegando às conclusões que ele chegou, né? Sim, e a própria expressão de talentos conquistados em encarnações pretéritas, porque certamente foi um talento conquistado em encarnações pretéritas, não é? Passadas. Então, essa manifestação, o quanto foi necessário, e muitas vezes se faz necessário, justamente para acontecer isso que Felipe e Eduardo vêm trazendo, este rompimento das pessoas passarem, esse rompimento dos preconceitos, das pessoas perceberem pessoas com pouca instrução não terem conhecimentos e habilidades. Elas podem ter. Então, neste momento, foi rompida uma barreira, foi rompido um preconceito, e houve um reconhecimento dessa população. Tanto é que, se ele passa a tocar em vários locais, até mesmo para o presidente dos Estados Unidos, e depois ele também vai e toca na Europa, e depois ele, casado, ele vai morar na Itália. Isso significa o quê? Que ele foi liberado de ser escravo, não é? Toda a questão, ele foi como uma, vamos dizer, uma alforria, ou uma questão assim, que possa ter este nome, mas houve um reconhecimento das pessoas. Então, elas passaram a perceber que, sim, que todas as pessoas, independente da sua condição, podiam e podem ter habilidades.
E isso, infelizmente, nos dias de hoje, há muitas pessoas que ainda mantêm este preconceito. Olham para uma pessoa tendo ou não tendo uma deficiência, mas estando em uma situação assim bem mais precária financeiramente ou até socialmente, socioeconômica, muitas vezes considera que aquela pessoa não vai gostar de músicas clássicas, não vai gostar de assuntos mais aprofundados, pensam que são pessoas ignorantes. E não é isso, não é? Nós sabemos que não. Há muitas pessoas que estão vivendo em situações bastante conflitantes e delicadas, mas que têm um gosto musical, que têm um gosto artístico, literário extremo. Sônia, e aproveitando até para fazer um merchandising do seu livro, né, nesse teu livro, né, Inclusão e Acessibilidade, Espiritismo para Todos, você conta relatos, né, Sim. de outras pessoas com deficiência que também se destacaram pelas suas potencialidades na cultura, né, na música. Sim, sim. Sim. Tanto e muitos foram extraídos, muitas questões foram extraídas da própria literatura espírita, não é? Demonstrando claramente o quanto havia todos esses registros. E também, olha que importante, além desse livro, também temos o próprio artigo que o Felipe vai colocar o link ali, autenticando e reforçando o quanto essa expressividade e essa capacidade do rapaz, do menino Tom, que logo depois se torna um adolescente e um adulto, ele começa a desenvolver suas habilidades cada vez mais de uma forma musical, ao ponto de fazer várias e várias apresentações em vários locais, onde muitas vezes muitas pessoas que não estavam na condição dele, não é? Estavam em outras condições mais favorecidas até, não tinham uma condição de estar. E vai bem ao encontro da cabana do Pai Tomás também, né, Sônia, que a gente já abordou aqui, né? A época é a mesma. Esse artigo, inclusive, tem como fonte, referências bibliográficas o livro da Guerra da Geórgia e o livro da Guerra Civil Americana, né? Tá? Esse assunto está registrado lá, né? Como um assunto influente que teve um peso na abolição da escravatura americana, que ocorreu alguns anos depois. E como essas coisas são interessantes, né? Nós podendo observar da visão espiritual, podemos perceber que não há injustiça, né? Porque provavelmente, a gente não sabe o caso, a gente não pode alegar, mas esse espírito possa ter tido um endividamento também com a própria escravidão, né? Ter sido um pianista que tratava mal os escravos, enfim, e na outra encarnação ter nascido com essa missão de utilizar o seu dom para poder se redimir, para poder alavancar essa cultura tão bonita e tão importante que é a cultura negra, né? Então a gente vê como as coisas se explicam e se encaixam quando a gente começa a abrir o nosso horizonte para a reencarnação. E o interessante do Espiritismo, não é, Felipe, é essa possibilidade de nós ampliarmos esse leque de hipóteses, de pensarmos, e dentro dessa fé raciocinada, começar a elencar possíveis hipóteses do que poderia ter acontecido. Não sermos exatamente taxativos, ou foi somente isso ou somente aquilo, mas existem hipóteses bastante viáveis, não é? E o Espiritismo nos oferece essa condição de análise, essa condição dialética de nós estarmos realizando
o tempo todo um trabalho que vai desde a síntese até a antítese e pensar nessas possibilidades todas. E isso é extremamente importante, porque abre para nós novos horizontes, novas possibilidades, e tira de nós esse engessamento de que nós não podemos discutir, esse engessamento dogmático, não é? E dogmático no sentido eclesiástico, e não no sentido de um real princípio. Isso é extremamente importante quando o Espiritismo traz para nós. Então, quando se fala que o Espiritismo consola, orienta, esclarece, também é nesses pontos que nós estamos falando, porque no momento que nos tira do espaço da ignorância e nos possibilita evoluir para um espaço de desenvolver e fortalecer a inteligência, isso nos emancipa e nos deixa mais seguros, e nos deixa mais confortáveis, e nos deixa mais fortalecidos de quem nós somos e de quem as outras pessoas também são. Aliás, nesse artigo, são abordados três princípios do Espiritismo. A pluralidade das existências, né, a reencarnação e causa e efeito. E a mediunidade. Né? A possibilidade... Não, mas a mediunidade não é princípio, né, do Espiritismo, não, porque ela já existia antes do Espiritismo chegar. Sim, mas o Espiritismo estuda profundamente, explica, né, todos os fenômenos mediúnicos, o que até então eram vistos como fenômenos sobrenaturais, maravilhosos, né? O Espiritismo veio para sistematizar tudo isso, né? Colocar os pingos nos is de todo o fenômeno mediúnico. Agora, causa e efeito é porque, né, haveria uma causa para explicar por que um pianista, né, célebre em outra existência, né, na existência desse garotinho, veio como, né, um garotinho escravo, negro e cego. Uma causa havia para isso. Não era em vão que ele estava passando por essas circunstâncias. Né? Exatamente, uma explicação havia. Né? Exatamente. Só que o artigo não diz qual é. Né? Não nos traz nem uma hipótese disso, né, Dudu? A gente que vai pensando, raciocinando, mas vai nos abrindo o leque, como a Sônia falou, para a justiça divina, né? Que vai nos fazendo entender que há uma justiça, que as coisas não são por acaso, né? Não foi um ser que foi posto naquela situação a troco de nada, ou que não merecesse aquilo indicado, mas havia um objetivo e ele cumpriu provavelmente a missão dele, o objetivo dele, fazendo isso e trazendo essa atenção para esse assunto que era tão importante, né? Que era a abolição da escravatura. A gente está chegando no final já, Dudu, acho que eu tive um probleminha. Certamente não era somente para o entretenimento do Senhor e dos... Desculpe, Sônia. Certamente essa possibilidade do Tom ser um músico não era somente para o entretenimento e o divertimento das pessoas que estavam ouvindo, mas havia outras razões morais bastante importantes e significativas, não é? E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo, de mais um programa Aspectos Morais na Revista Espírita, e convidamos vocês a compartilharem, a continuarem dando os seus likes, se inscrevendo no canal, convidando seus amigos e parentes para também virem participar conosco, né, desses aprendizados tão agradáveis. E deixo aqui abraços musicais para todos e até o próximo. E assim como eu dei o olá em Dó, Mi, Ré e Sol, vou dar o tchau em Si, Lá e Fá. Até o próximo encontro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.